Fala, Deus não usa meios convencionais para operar os seus milagres. Deus não usa meios convencionais para realizar as suas estratégias. Levanta a mão que eu vou liberar. Levanta as tuas. Eu tô pregando pra alguém aqui que Deus manda eu lhe dizer: tá preocupado, tá perdendo sono, não sabe o que fazer. O problema pra você é grande, o vento que tá soprando é grande, mas quem tem um pacto contigo tá dizendo: fica tranquilo, eu abro porta onde não tem porta, eu trago à existência aquilo que não existe.